Muito bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Bom, vamos continuando então a nossa história linda, lindíssima de Davi, não é? Povo de Deus, primeiro, segundinhos, já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ative o sininho. Enquanto eu estou falando isso aqui, envie esse link a outras pessoas, no seu grupo da família, no grupo, enfim, envie para outras pessoas, para que elas possam também conhecer essa linda história de Davi. Beleza? E, desculpa, oremos. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça, muito obrigado, Pai, por mais esse momento diante do Senhor, mais esse momento diante da Tua maravilhosa palavra. Senhor, nós te pedimos, ensina-nos, Pai, fale aos nossos corações. Pai, a Tua palavra é tão rica, tem tanto a nos ensinar, tanto a nos direcionar. Pai, que nós sejamos receptivos verdadeiramente. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos verdadeiramente nos assentarmos aos Teus pés, para ouvirmos o Teu falar, para ouvirmos a Tua palavra, para conhecermos a história, em nome do Senhor Jesus, para que depois o Senhor possa revelar a nós o caminho do Senhor diante das circunstâncias, das nossas circunstâncias. Pai, que essa palavra possa somar nos nossos corações, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de pedir para os irmãos agora que encontrasse um lugarzinho mais tranquilo. Se você tem condição de colocar na TV, coloque na TV para você assistir com toda a atenção, tentando fazer o mesmo movimento intelectual para que você possa entender, para que você possa visualizar a história verdadeiramente. Tá bom? Façamos isso e eu creio que o Senhor irá falar muito ao seu coração. Amém? Bom, o que é que nós já vimos até agora? Nós vimos a coroação de Saul. Saul não era um bom rei, Deus deixou claro isso. Nós vimos a unção de Davi. Nós vimos Samuel indo até a casa de Jessé e achando que o primeiro filho, o mais bonitão, era o escolhido. E não foi o escolhido. O escolhido era Davi. Nós vimos Davi lutando, ajudando a Saul, porque Saul ficou possesso por um espírito. Nós vimos a palavra de Deus nos relatando que Saul amou a Davi. Saul ama a Davi. Esse é um ponto importante para hoje, hein? Guarda isso. Saul ama a Davi, amou a Davi. Nós vimos isso. Nós vimos que Davi se mostrou um grandíssimo homem, cuidando dos afazeres na sua casa, na casa de seu pai, das ovelhas, e se mostrou também um homem muito forte diante de Golias e diante de todo o povo filisteu. Nós vimos isso, né? Então agora nós chegamos aqui no capítulo 18 e vamos ler aqui os primeiros versículos do capítulo 18 de 1 Samuel. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como sua própria alma. Nós temos falado, irmãos, sobre sermos uma só alma, não é? Temos um só sentimento. Na reunião de terça-feira passada, nós fizemos isso. Não foi? Se você não assistiu, assista. Infelizmente, nós trocamos a data, nós gravamos na terça-feira, tudo bonitinho. Quando fomos colocar, nós, ao invés de colocar no dia 19, colocou no dia 20. Aí quando deu 9 horas da noite, 9 e pouquinho, aí foi que a gente foi ver que estava errado. Que a gente tinha colocado na hora errada, não tinha ido pro ar. Então, perdão por esse probleminha aí e assista a de terça-feira passada, tá bom? Creio que você será muito edificado. Então, ser uma só alma. Verso 2. Voltando aqui para Davi. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse à casa de seu pai.
Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Então, povo de Deus, o que Jonatas vai fazer? Jonatas vai entregar a Davi a capa, a roupa, as vestimentas, né? Escudo, espada, tudo fica aos cuidados de Davi. Davi vai ficar junto com Saul e Jonatas. Agora, Saul irá enviar Davi a várias missões e Davi irá cumpri-las cabalmente. Davi se mostra um homem prudente, um homem muito prudente. E Davi também é aceito pelo povo. O povo todo olha para Davi como um grande homem que fez uma grande obra para o povo de Israel, livrando dos filisteus, limpando a vergonha, não é? que o gigante Golias estava fazendo. Então o povo vê ele, né, nesses termos. E aí acontece uma questão muito séria, que é o cântico das mulheres com respeito a Davi. Esse cântico está aí no capítulo 18, a partir do verso 6. Olha, sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então, esse é o problema que irá bagunçar ainda mais com Saul. Eu disse anteriormente para os irmãos fixarem que Saul amou a Davi. Nós vimos isso, né? A Bíblia deixa isso bem claro. Nós vimos também que Jonatas amou a Davi assim como a sua própria alma, e fez aliança com Davi, e caminhava com Davi. E nós estamos vendo aqui agora que nós teremos um problema. Vamos ler o verso 8, só para a gente entender aqui. Então, Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram ao extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Olha só, Davi não fez absolutamente nada de errado, mas Saul se indignou. Saul teve a sua dignidade ferida. E ao ter a sua dignidade ferida, o amor tão grande que ele tinha por Davi simplesmente se esvai. Um pouquinho do que tem a ver conosco hoje. Irmãos, nós amamos verdadeiramente? Ou é possível que nós estejamos amando assim como Saul? Não é? Saul amou, a Bíblia diz, Saul de fato amou. Mas não foi uma desavença, não foi uma discussão, não foram ideias contrárias, não foi uma briga, não foi nada disso, nada disso. Simplesmente Davi se mostrou um pouco mais, ou se mostrou mais elevado do que Saul, iniciando pela sua prudência. A Bíblia vai falar que Davi era prudente. E Davi era prudente. Depois leiam para os irmãos verem. Davi era prudente. E quando as coisas acontecem, Davi se torna mais prudente.
ele analisa as coisas, ele pensa muito bem, ele faz as coisas tudo corretamente, não sai fazendo loucura. E quanto mais prudente ele é, mais Saul se indigna contra ele. Quer ver o verso 5 aqui para os irmãos verem? Olha, saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sob tropas do exército. E era ele bem quisto por todo o povo. Então ele era prudente. E em razão dessa prudência, ele se tornou bem quisto pelo povo. E não fez nada de errado, mas Saul passou a temê-lo, passou a odiá-lo e buscar matá-lo. Olha que coisa. Vamos lá, vamos continuando aqui. Então Saul fica extremamente enciumado e começa a ter Davi sob suspeita. Ele já não olha para Davi mais como uma pessoa pura. Davi fez algo errado? Nada de errado. Mas ele começa a olhar a Davi assim como aquele irmão. Lembra daquele irmão que nós falamos? Aquele irmão que olha para Davi e diz: eu sei da tua... Como é que é o nome, gente? Eu sei da tua maldade e da tua presunção. Então, Davi não fez nada, mas Saul já começa a ter problemas com ele, acreditando que ele é mau. Percebe? Aquele irmão de Davi também o amava a Davi. Mas, diante de determinada situação, ele diz que Davi é mau. Saul amava a Davi. Davi não fez nada de errado e agora está sob suspeita de Saul. E Saul o tem como uma pessoa má, como uma pessoa que quer o trono. O espírito mal entra, o espírito mal da parte de Deus entra em Saul e Saul está lá profetizando. Olha que interessante, o espírito mal entra em Saul e Saul fica a profetizar. E Davi, entendendo aquilo, começa a tocar a sua harpa e a cantar. Começa a tocar a sua harpa e Saul pensa o seguinte: eu estou com uma lança aqui e eu vou cravar Davi na parede com essa lança. E assim ele faz. Vamos ler os versos 14 e 15, olha. Qual foi o motivo? Por que Saul faz isso? Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Percebe? Ele fazia as coisas e tinha êxito. E o amor de Saul foi se esfriando e passou a temê-lo. Irmãos, o que tem a ver conosco? Sejamos cuidadosos, porque quando nós vemos alguém ungido de Deus, da parte de Deus, crescendo, pode ser que o nosso amor se esfrie, se transforme em aversão, se transforme em ódio. Lembra que nós demos uma definição de ódio? Ódio, irmãos, tem a ver com repulsa. Não quer dizer assim, eu odeio, né? Talvez você olhe para si mesmo, não, mas eu não odeio ninguém. Não é? E talvez você adquira uma repulsa sem nenhum motivo, sem nenhum abuso, sem nada de errado, simplesmente porque essa pessoa logra êxito. Muito sério, não é? Foi o que aconteceu aqui. Esse amor se desfez. Mas o povo ama a Davi. O povo ama a Davi. Saul, então, no verso 17, a partir do verso 17, arma uma coisa para Davi. Ele pensa o seguinte: eu vou dar minha filha para quem
conseguia eliminar mais filisteus. A filha Mirabe. E aí, isso é uma armação, porque todo mundo gostando de Davi, ele não queria que a sua mão fosse contra Davi. Ele não queria, mas ele começou a fazer uma armação, colocar Davi na frente de batalha, e os filisteus o odiarem e pegarem ele e eliminarem ele. Começa assim. Então, ele vai à guerra, ele luta, e Saul quer dar a filha a ele. E Davi diz o seguinte: quem sou eu? Eu sou um pobre, eu sou humilde, eu não tenho condição de nada. Quem sou eu para ser genro do rei? Não, isso não tem o mínimo cabimento. E aí chega o momento, né? Ele luta, faz as lutas, tudo certinho. Chega o momento de dar essa filha, mas Saul prefere dar essa filha a um outro homem. E dá essa filha a outro homem. Mas ele tem uma filha chamada Mical. E Mical amava a Davi. Mical era apaixonada por Davi. Saul, então, propõe para Davi e fala para os seus servos conversarem com Davi, porque Davi estava resistente, falando: olha, não vou, não tem como eu ser genro do rei, isso é absurdo, né? Não tem como eu estar, isso não é um lugar para mim. E aí ele fala para os servos irem e falarem com Davi. E os servos dele falam com Davi e argumentam com Davi. E Saul diz o seguinte: olha, não, eu não quero dote, eu quero prepúcios. Me traga 100 prepúcios dos filisteus e você terá a minha filha, você será o meu genro. E aí, assim ele faz. Ele sai, ele chama os seus homens e vai à batalha e elimina cerca de 200 filisteus. Pega os prepúcios desses filisteus e leva para Saul. E Saul, o tempo inteiro, querendo que ele não volte. Não é querendo que ele tenha, que ele tenha êxito, né? Querendo que ele não volte. Deixa eu ver aqui, olha. Que eu queria assinalar uma outra palavra aqui. Uma outra palavra não, a mesma palavra. Deixa eu ver se eu consigo aqui, olha. Se eu consigo encontrar o texto que eu não anotei. Talvez eu não encontre. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. A palavra que eu não estou encontrando aqui é prudente. Ele vai caminhando, ele vai crescendo em prudência. Depois, quando os irmãos leem, aí leiam bonitinho, que os irmãos verão tudo isso certinho. Então, Mical ama a Davi. E chegamos no capítulo 19. Saul, então, ele se exaspera e ele dá a sua filha a Davi, né? Mas dentro do coração dele está apodrecido. E ele começa essa ação por fora, tentando articular para que Davi seja eliminado. Não consegue, então ele mesmo entra de cabeça nisso. Capítulo 19. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei, estarei ao lado do meu pai no campo, certo? Então, perceberam aí o que acontece?
Irmãos, guardemos os nossos corações, porque pode acontecer com Saul, assim com o nosso coração, assim como aconteceu com Saul, não é? Saul começa articulando e fala mal aqui, fala mal ali, coloca a pessoa em frente de batalha para a pessoa ser eliminada, ser destruída. Mas ele consegue, ele vai avançando, ele vai lutar com os príncipes e ele vence juntamente com os príncipes e vai. E Saul chega a um ponto e fala, não, tem que eliminar. Aí ele fala, aí ele abre o seu coração e expõe isso ao seu filho e a todo o povo, todos os seus servos, para eliminar a Davi. Saul, que nós não façamos isso, gente, que nós guardemos os nossos corações e que nós, ao percebermos esse adoecimento, que nós retrocedamos, tá bom? E voltemos ao Senhor, nos atenhamos à palavra do Senhor, a ficarmos com o Senhor. Beleza. Então, desculpa. Então Jonatas vai estar com seu pai no campo e aí ele conversa com seu pai e fala, olha pai, Davi foi um homem tão bom, tem ajudado o Senhor tem servido ao povo de Israel, tem lutado as batalhas, tem sido um excelente homem. Então olha, Jonatas tenta puxar um pouco a gratidão, os fatos de o quanto Davi é importante, o quanto Davi é bom, o quanto Davi é correto. E Saul, por um momento, ele decide. Por um momento, não, né? Ele faz um juramento, ele faz uma promessa de que Davi não será eliminado. E aí Jonatas vai falar com Davi e fala com Davi. Davi, olha, deu certo, falei com meu pai, pode voltar, pode ficar lá com sua esposa, com a Mical, que já está tudo certo, ele não vai te eliminar. Hoje à noite, irmãos, nós falaremos sobre isso, sobre amor, sobre verdadeiro amor. Como é que Davi ficaria agora? Com que confiança que ele ficaria próximo de Saul? Não é uma coisa complicadíssima, mas ele vai e fica lá. Falaremos um pouquinho sobre isso à noite. Então Jonatas intercede, Saul faz um juramento, Davi volta e, mais uma vez, Saul está possesso. E Davi vai mais uma vez tocar a sua harpa para poder livrar a Saul do espírito mau. Saul está novamente com uma lança e tenta acertar Davi. Davi foge, mas foge para casa. Foge para a casa dele. Então, Saul volta ao intento de eliminar a Davi, e Mical, que ama a Davi, filha do Saul, o avisa e fala para que ele possa fugir. Vamos ler aqui os versos, a partir do verso 12 a 16. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse, está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes, trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor da sua cabeça. Então Saul fala a Mical, mas minha filha, você está mentindo para o seu pai, você está acobertando a Davi e agindo mal contra seu pai.
É... Aí a Mical argumenta com ele, fala algumas coisas com Saul, e nesse interim, Davi vai até o profeta Samuel. Chegando lá, ele deixa o profeta Samuel a par da situação, explica para ele o que estava acontecendo, e Davi passa a estar ali com Samuel. E acontece uma coisa muito curiosa, muito legal. Vamos lá. Deixa eu só encontrar aqui os versos. Verso 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel. Que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá e, chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Olha que beleza. E olha que estranheza. Que coisa doentia da parte de Saul. Saul amava a Davi. Saul passa a perseguir. Saul envia mensageiros para buscar a Davi, e esses mensageiros profetizam, recebem da parte de Deus. Fica claro, irmãos, que não era para Davi ser eliminado por Saul, mas ele afronta a Deus, ele vai contra Deus. E isso acontece por 3 vezes com respeito aos seus mensageiros, até que o próprio Saul vai. E chegando lá, ele passa também a profetizar. Ficando claro, ele passa a profetizar, Deus o toma de tal maneira que ele tira sua túnica, tira suas vestes, e ele fica profetizando nu durante alguns dias. Sabe? Deus deixa claro para Saul: olha, o caminho não é esse. Primeiro, pelos mensageiros. Claro, há todo um processo, não é isso? Começa com Jonatas falando: olha, pai, o caminho não é esse. Aí nós temos a filha falando: pai, o caminho não é esse. Nós temos Davi não fazendo nada errado, simplesmente logrando êxito. Aí nós temos Davi fugindo. Nós temos 3 grupos de mensageiros deixando claro que a ação de Saul estava errada diante de Deus. Mas mesmo assim ele persiste. Sabe, irmãos, que o Senhor nos ajude, que verdadeiramente nós não tenhamos dura cerviz, assim como Saul teve, profetizando através dele mesmo as coisas. E mesmo assim ele continua com esse intento de eliminar a Davi. Irmãos, façam desses momentos de férias escolares um momento de aproximação com os seus. Sabe, até um parente que você não vê há muito tempo, vá lá. Sabe, leva seus filhos lá, vá lá você. Sabe,
nós não podemos permitir que o nosso amor seja dessa maneira, que o nosso amor caia. Nós não podemos permitir sermos inseguros com respeito ao amor. As pessoas precisam saber verdadeiramente que nós estamos juntos com ela, mas verdadeiramente. Sabe, que o nosso amor não seja de ânimo dobre, assim como o amor de Saul. Em nome de Jesus. Aproveite esse momentinho agora, Natal. Tem que pedir perdão para alguém? Peça perdão. Tá bom? Em nome de Jesus. Pai de amor, de infinita graça, estamos mais uma vez aqui para pedirmos. Consolida, Senhor, essa palavra em nós. Pai, que nós possamos, Pai, absorver verdadeiramente e buscarmos sermos teus amigos, em nome de Jesus, cumprindo os mandamentos do Senhor. Pai, dá-nos, Senhor, um restante de domingo abençoado, que o Senhor seja glorificado em tudo, para a honra e glória do teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até a noite, Jesus abençoe, muito obrigado pela atenção, valeu!